Placar Feminino, o melhor do futebol para você. Boa tarde, ouvintes da Universitária FM. Está no ar o Placar Feminino, o programa que tem uma escalação de mulheres que vão trazer o que há de melhor no futebol brasileiro para você. Eu sou Adriana Cônsulo. E eu sou Manoele Magalhães. Boa tarde. Como dissemos, vamos trazer o melhor do futebol para você. O Placar Feminino de hoje apresenta o especial Líderes do Brasileirão 2007. E agora são 2 horas e 15 minutos. Vamos abrir o programa com chave de ouro e conhecer um pouco mais sobre o Botafogo e o São Paulo. Os times, além de serem os atuais líderes do Brasileirão, representam muito mais para o futebol do nosso país. O Fogão é o time que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo. E em segundo lugar, vem o São Paulo. Não é à toa que o apelido do Botafogo é O Glorioso. Este nome foi atribuído ao time em 1910, quando conseguiu seu segundo título pelo Campeonato Carioca. Na verdade, o primeiro foi conquistado mesmo em 1907, e o hino que diz campeão desde 1910 está um pouquinho equivocado. Na época, houve uma polêmica com o Fluminense. Hoje, oficialmente, a taça é do Fogão. A maior goleada da história do futebol brasileiro também pertence ao time. 24-0 sobre o Mangueira. Garrincha é uma das estrelas inesquecíveis do Botafogo. Perdeu pra ninguém. Outros esportes, tua fibra está presente. Agora vamos de São Paulo Futebol Clube. O São Paulo é o time brasileiro mais vezes campeão da Libertadores e do Mundial Interclubes. O time possui a terceira maior torcida do país, atrás só do Flamengo e do Corinthians. O tricolor é conhecido também como o mais querido. A era do técnico Tele Santana abre as portas para a consagração internacional do time em 1992. Serginho Chulapa é o maior artilheiro de todos os tempos do São Paulo. As tuas glórias vêm do passado, o tricolor. Vamos saber como está a campanha do tricolor paulista e do alvinegro carioca no Brasileirão, com Renata Solano. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Adriana. As equipes do São Paulo e Botafogo elaboraram um projeto para o Campeonato Brasileiro que começou no início do ano passado com a contratação dos 2 técnicos de ponta coerentes com o trabalho que desenvolvem, Muricy Ramalho e Cuca. E como os técnicos encontraram os times, Renata? O técnico do São Paulo já encontrou uma equipe estruturada e com um bom elenco. Já Cuca precisou reformular toda uma equipe para começar um trabalho consistente. Assim, Botafogo e São Paulo chegaram à 19ª rodada do campeonato na ponta de cima da tabela. E quais são os pontos fortes dos times? Ambos possuem força ofensiva. O Botafogo, inclusive, tem o melhor atacante do Brasil, Dodô, e o vice-artilheiro da competição, André Lima. Porém, o alvinegro carioca tem uma defesa muito fraca, liderada por um jogador muito instável, Juninho. O resultado dessa disputa certamente vai depender da raça dos jogadores em campo. Agora são 2 horas e 19 minutos. Na última quarta-feira, houve um encontro dos líderes no Maracanã. Quem comenta o jogo pra gente é Francislene de Paula. Boa tarde, Fran. O jogo deixou a desejar? Boa tarde, Adriana. As expectativas superaram e muito o que vimos no jogo dos líderes do Brasileirão. Para vários torcedores, a partida era a mais esperada do campeonato. Muitos sonhavam com um jogo emocionante, com belas jogadas e defesas indefensáveis, mas logo acordaram. A disputa dos grandes se transformou em um jogo morno, em que os goleiros não tiveram muito trabalho. E alguém se destacou no jogo dos líderes? Ninguém conseguiu jogar. O alvinegro começou melhor, tentando impor seu ritmo, embalado pela torcida. No primeiro tempo, teve algumas chances e maior posse de bola, mas prevaleceu a força da melhor defesa do campeonato, que travou a movimentação botafoguense. E no segundo tempo, Fran, houve melhoras?
No segundo tempo, São Paulo volta melhor e Alex Silva faz o primeiro gol do tricolor antes dos 20 minutos. Depois desse lance, Botafogo fica nervoso, perde Túlio, expulsa ao chutar o rosto de Leandro e leva o segundo gol. Embora tenha finalizado mais vezes, o time carioca não marcou. Dodô, a grande estrela do time, quase não apareceu no jogo e talvez Zé Roberto, um cortado do time, tenha feito falta. E agora, Fran, como fica a situação dos times no campeonato? O São Paulo abre 7 pontos e se firma na liderança. O Botafogo, com um jogo a menos, ainda tem chance de vencer o primeiro turno do campeonato, só que agora não depende mais só dele. Agora você fica com a opinião de alguns torcedores sobre a atuação do São Paulo e do Botafogo. Atacar, privando como se o empate fosse bom para os dois times. E iria ganhar aquele que errasse menos. No caso, o São Paulo aproveitou as poucas chances de gol que teve durante a partida inteira, que ambos os times tiveram poucas chances de gol, e o São Paulo soube aproveitar essas chances. Mas foi um jogo muito ruim, até com um pouco violento, que um jogador foi expulso por uma agressão assim, nítida ao jogador do São Paulo, e o outro jogador do São Paulo levou uma entrada dura na perna e corre o risco de nem voltar a jogar mais esse ano. Então achei um péssimo jogo e vamos ver o que vai dar pelo restante do campeonato. Álvaro Diogo Pereira, 19 anos. Eu achei o jogo um pouco frustrante, porque eu sou botafoguense. Achei que o Botafogo jogou melhor no primeiro tempo, aí voltou para o segundo tempo o jogo equilibrado, aí acabou que o São Paulo fez o gol, aí sim o São Paulo começou a mandar no jogo, aí teve o erro lá do Simon, que acabou gerando o segundo gol do São Paulo, e a partir daí o resultado foi previsível. Eu acho que inclusive a escalação do juiz do Carlos Eugênio Simon não foi mal pensada, porque ele foi para o jogo apitando sob pressão e isso não faz bem para nenhuma das duas equipes. Era meio que óbvio que uma das duas ia sair beneficiada, ou pelo medo dele da torcida de São Paulo, ou ele novamente beneficiando o Botafogo. Edson, 48 anos. Eu achei o jogo bem ruim, ainda mais que o meu time perdeu, né? Mas assim, e bom pelo lado para ver se dá uma corda no time. Mas achei um jogo assim, só vi o primeiro tempo, mas achei que poderia ter sido bem melhor, né? Porque acho que as duas equipes estavam muito analisando uma a outra, acabou que quem concluiu melhor foi São Paulo. Bom? Meu nome é Alessandro, tenho 25 anos. Eu acho que o jogo de ontem, para mim, que sou botafoguense, foi péssimo, pois o meu time não demonstrou o futebol que vem demonstrando nas outras partidas. Houve uns erros dos árbitros, mas mesmo assim não deixou de acontecer a derrota para o São Paulo. Você ouviu o quadro Fala Você, com opinião dos torcedores sobre o desempenho do São Paulo e do Botafogo no último jogo. Agora, são 2h25. Vamos saber como foi a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro do nosso Plantão Esportivo com Renata Solano. Boa tarde, Renata. Boa tarde. O fim de semana foi cheio de jogos e novos resultados. Sábado, dia 11, tivemos Sport 3, Juventude 0. No Rio, Flamengo deu uma virada, fez 2-1 em cima do Náutico. E ainda, São Paulo 2, Atlético Paranaense 0. No domingo, tudo igual entre Botafogo e Figueirense, 1-1. Em Porto Alegre, Internacional se dá bem, 1-0 sobre Goiás. Tivemos também Corinthians 2, Grêmio 1. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Palmeiras, 2-1. Em Curitiba, Paraná e Vasco, 0-0. Já o Cruzeiro se deu bem contra o América de Natal. O resultado foi 2-1. Terminamos a rodada com a goleada do Fluminense contra o Santos, 3-0.
Renata Solano ao vivo para o Placar Feminino. E todos sabemos que o artilheiro do Botafogo, Dodô, passou por uma série de problemas com suspeita de doping. Quem traz mais esclarecimentos sobre o caso é Manoele Magalhães. Boa tarde, Manoele. Boa tarde, Deana. Este ano, de volta ao time Al Ain dos Emirados Árabes, ao Botafogo, no Brasil, Dodô passou por um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Em 14 de junho, após uma vitória de 4-0 sobre o Vasco, seu exame antidoping deu positivo e o jogador foi preventivamente suspenso por 30 dias. E qual foi a substância encontrada nos exames, Manoele? A substância proibida encontrada no exame de Dodô foi a Femproporex, muito comum em inibidores de apetite. Após o resultado da contraprova do exame do jogador alvinegro, que confirmou o doping, Dodô foi punido com 120 dias de suspensão. Mas houve um novo julgamento para Dodô. Sim, no dia 2 de agosto, o jogador foi novamente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Dodô foi absolvido por um total de 5 votos a 3. Após 25 dias sem jogar, Dodô demonstrou alívio com o resultado do seu segundo julgamento. E qual foi o parecer do Superior Tribunal Desportivo? O tribunal considerou a farmácia de manipulação que forneceu suplementos alimentares para o Botafogo como responsável pela contaminação com Femproporex. Vale alertar que a gente acabamos de ver aqui no nosso plantão que, apesar da decisão do tribunal, a FIFA ainda vai rever a decisão. Agora são 2h26. O Placar Feminino termina aqui. Este é um programa produzido para a disciplina Jornalismo Esportivo, ministrada pelo professor Márcio Guerra. Reportagem e redação de Adriana Consolo, Carolina Macedo, Francislene de Paula, Manoele Magalhães e Renata Solano, alunas da Faculdade de Comunicação da UFJF. Uma ótima tarde para você. Continue ligado na Universitária FM, porque vem aí mais informação de esporte. Tchau! Semana a todos. No ar, Rádio Parapan. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária 104,9 FM. Está no ar o Rádio Parapan, programa especial sobre os Jogos Parapan-Americanos 2007. Aqui você fica ligado no que está rolando nas competições do Parapan. Eu sou Carol Cirino, são 10h40. Ontem aconteceu a cerimônia de abertura dos Jogos Parapan-Americanos, que serão disputados até o dia 19 de agosto. Informações com Mariana Mussi. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Carol e ouvintes da Rádio Universitário. A festa de abertura aconteceu na Arena Olímpica do Rio de Janeiro ontem. O Parapan é uma disputa similar à do Pan-Americano, mas os atletas são portadores de deficiência. Durante a cerimônia de abertura, que teve um público pequeno, o ministro do Esporte, Orlando Silva, foi vaiado. Ele foi ao evento representando o presidente Lula, que na abertura dos Jogos Pan-Americanos também recebeu vaias. Mariana, desde quando os Jogos do Parapan são realizados? Os Jogos acontecem extraoficialmente desde 1967, quando 6 países participaram, em Winnipeg, no Canadá, dos Jogos Pan-Americanos para paraplégicos, com esportes disputados em cadeiras de rodas. Até 1995, foram realizadas outras 9 edições da competição. Apenas em 1999, na Cidade do México, os Jogos foram oficializados pelo Comitê Paralímpico Internacional, ganhando o nome de Primeiros Jogos Pan-Americanos. E só agora, em 2007, eles serão realizados na mesma cidade que foi sede dos Jogos Pan-Americanos. Nessa edição, quantos serão os participantes? Serão 1.300 atletas, portadores de deficientes, 700 membros de delegação em diversas modalidades esportivas. São 238 atletas brasileiros em todas as modalidades existentes. O Brasil vai buscar, nessa terceira edição da competição, uma inédita primeira colocação no quadro de medalhas. Nas últimas 2 competições, o Brasil ficou com o 2º lugar no quadro geral. Mariana, além dos Jogos do Parapan serem realizados na mesma cidade que aconteceram no PAN, qual a novidade para este ano?
Carol, exemplo do que acontece nos Jogos Paralímpicos, nessa edição do Parapan, serão utilizadas as mesmas instalações do PAN, inclusive a vila onde se hospedaram os atletas. Mariana, fala para os nossos ouvintes qual a importância dessas competições, além de serem inclusoras sociais. Bom, as competições valem vaga para as Paralimpíadas de Pequim, que serão realizadas após as Olimpíadas de 2008. São atletas de 20 países, todos participantes da ODEPA, Organização Desportiva Pan-Americana. Agora, informações sobre as competições que já foram realizadas na manhã de hoje com Cláudia Oliveira. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Carol. As notícias de hoje são boas. A Seleção Brasileira de Futebol de 7 deu um show na estreia do Parapan e venceu os Estados Unidos por 7-0. A equipe confirmou o favoritismo e segue firme na briga pelo ouro na competição. Na natação, hoje, no Parque Aquático Maria Lenk, o nadador paralímpico André Brasil, nos 100 metros borboleta, fez o melhor tempo das eliminatórias, com 1 minuto e 1 segundo, e se classificou para a final. Marcelo Collet também garantiu vaga ao marcar 1 minuto e 7 segundos. O brasileiro Daniel Dias bateu o recorde para pan-americano nos 50 metros livre, com o tempo de 36 segundos. O nadador garantiu vaga na final dos Jogos. Francisco Avelino também vai nadar a decisão. Ele fez 45 segundos e ficou com o terceiro melhor tempo. Cláudia Oliveira para a Rádio Parapan. Obrigado, Cláudia. Tomara que os nossos atletas se saiam bem, não é, Guilherme? É isso aí, Carol. Eu fiquei muito contente com a notícia da nossa amiga Cláudia. E os atletas brasileiros têm um ótimo nível comparado aos dos atletas europeus. Podemos esperar um bom rendimento. Estou confiante que vamos ultrapassar o México no quadro de medalhas e assumir a primeira colocação. As principais potências americanas no esporte, que são os Estados Unidos e o Canadá, não têm tradição nos Jogos Paralímpicos. São mais de 35 títulos, 18 medalhas de ouro em 10 anos de carreira no tênis de mesa. Alexandre Maciera Anck, 26 anos, é a promessa de Juiz de Fora para os Jogos Pan-Americanos. Rosângela Spagnol traz as informações. Começa hoje as disputas do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Alexandre Anck é a promessa de título para Juiz de Fora. Foram meses de preparação na luta por uma vaga no Parapan. Em entrevista à Rádio Universitária, Elizabeth Anck, mãe de Alexandre, conta como foi a preparação do filho para a competição. No momento que ele ficou sabendo que ia acontecer um Parapan, então ele vem fazendo os exercícios necessários para o corpo dele ter condições, né, de partir para esse evento maior. Foi jogar, né, participou na Europa, né, lá também, lá na Romênia ele ganhou uma medalha de ouro. E através dessa competição lá na Europa, ele também aprendeu muito a modalidade, a maneira dele jogar lá é uma maneira assim, o saque dele é muito mais forte, entendeu? Então ele aprendeu muito lá com isso. Vocês ouviram Elizabeth Anck, que falou da preparação do filho Alexandre para o Parapan. Rosângela, como o esporte entrou na vida do filho de Elizabeth? Natural de Bicas e juiz-forano desde 1 ano e 6 meses de idade, Alexandre começou a jogar futebol aos 6. Aos 17, após sofrer um acidente de carro, o atleta perde os movimentos das pernas e passa a se dedicar à natação. Onde entra o tênis de mesa nessa história toda, Rosângela? Por mais inusitado que pareça, o tênis de mesa entrou meio que por acaso na vida de Alexandre. A mãe, Elizabeth, explica que em 2002 ele disputava a natação nos Jogos Abertos Paralímpicos Brasileiro, quando foi convidado a disputar o tênis de mesa, pois faltava um atleta na modalidade. Alexandre conquistou o 3º lugar na disputa e não parou mais de competir e lutar pelo esporte. A maior dificuldade na carreira foi o patrocínio. Atualmente, Alexandre é patrocinado pela empresa Gemacom. A mãe e fã número 1 de Alexandre fala da importância do esporte na vida do filho. O esporte foi muito importante na vida dele, né? Que foi através do esporte, foi que ele conseguiu superar todo o drama que ele teve do acidente. Elizabeth falou da importância do esporte na vida de Alexandre Anck.
As conquistas do mesatenista não estão só no esporte. A luta por ônibus adaptados para o bairro Santa Luzia, onde mora, e a idealização da cooperativa de tênis de mesa no clube Sírio-Libanês estão entre as conquistas de Alexandre. Além do treino diário, a Faculdade de Educação Física também está na Maratona de Anki, que ainda aguarda um tempinho para realizar palestras em empresas e colégios, destacando sempre a importância do esporte. Rosângela, quais são os planos do atleta? Entre os planos do atleta para o futuro está a conquista de uma vaga para as Olimpíadas de Pequim, a permanência no esporte, a conclusão da graduação e a vontade de dar aulas. Elizabeth Anke fala das expectativas do filho e deixa um recado para os torcedores juiz-foranos. No momento, a expectativa dele é ele conseguir para Pequim, né? E eu tenho certeza que com a garra que ele tem, ele vai conseguir. Eu gostaria, né, de pedir a todos os amigos de Juiz de Fora, cidades vizinhas, que torcessem para ele, né, que fizesse uma corrente de pensamentos positivos para que ele possa conseguir o objetivo dele. Vocês ouviram Elizabeth, mãe do mesatenista Alexandre Anke. As disputas do tênis de mesa do Parapan acontecem entre os dias 13 e 17 de agosto no Clube Marapendi, no Rio Centro. O tênis de mesa está presente nos Jogos Paralímpicos desde 1960. A primeira competição nos Jogos Parapan-Americanos ocorreu em 1983. O esporte, popularmente conhecido como ping-pong, nasceu na Inglaterra no fim do século XIX. As partidas são disputadas em 7 sets de 11 pontos. As competições são individuais, em dupla ou por equipe. O tênis de mesa atualmente é praticado em mais de 100 países. No Parapan, a modalidade é disputada por atletas dos mais diferentes grupos de deficiência. O Rádio Parapan foi às ruas de Juiz de Fora para saber se você sabe quais são as modalidades esportivas competidas nos Jogos Parapan-Americanos. Você, ouvinte, sabe quais são elas? Eu poderia citar alguns esportes, mas seriam 2 ou 3. Na verdade, a gente não tem acompanhado muito bem esse tipo de competição ainda. Mas ao longo do tempo, como é uma modalidade que é pouco divulgada, agora que a divulgação foi feita, as pessoas vão acostumando e você acaba sabendo quais são os esportes que vai ter competição. Não conheço, mas por acaso não joga. Conheço, só praticados no Pan-Americano. Eu não estava sabendo do Parapan, porém eu me interesso porque eu acho que é bastante importante para a integração dessas pessoas e eu acho que eu não estava sabendo devido ao fato de que é mal divulgado, ao contrário do que a gente percebeu no outro PAN das pessoas ditas normais. Eu fiquei sabendo do Parapan-Americano pela TV, mas eu acho que deveria ser mais divulgado, ter mais ênfase como é o PAN, porque pelo fato de eles sofrerem exclusão social devido à deficiência, eu acho que deveria dar mais incentivo. Não sei nada sobre as competições. Eu estou sabendo das competições do Parapan aí através do Fantástico que eu assisti ontem. Vai ter umas competições de corrida, algumas coisas assim. Só isso que eu sei mesmo. É isso aí, ouvintes. Ainda existe muita dúvida a respeito de quais seriam essas modalidades disputadas pelos atletas do Parapan. Não é mesmo, Guilherme? É verdade, Carol. As pessoas desconhecem o evento e também o que é disputado e a importância social que ele agrega. Eu convido a todos os nossos ouvintes a assistir uma partida de qualquer esporte com deficientes. É notória a vontade de vencer limites, de se superar a todo momento. É muito bonito o que o esporte proporciona na vida dessas pessoas e, de certa forma, de nós, espectadores. No Parapan, são realizadas 10 modalidades, diferentes dos Jogos Pan-Americanos, em que os atletas disputam medalha em 41 atividades. Mariana Mussi nos conta quais seriam essas modalidades. No Parapan, Carol, acontecem o atletismo, o basquete em cadeiras de roda, o futebol de 5, futebol de 7, halterofilismo, judô, natação, tênis, tênis de mesa e voleibol sentado. O número atual de esportes concorridos não é o mesmo da sua primeira edição oficial, na Cidade do México, onde apenas 4 esportes foram disputados: o atletismo, a natação, o tênis de mesa e o basquete em cadeiras de rodas. Desde 1999 para cá, houve um aumento não só do número de esportes disputados, mas também de países participantes. Se na primeira edição de competição oficial apenas 18 países disputavam medalhas, este ano 25 têm representantes de seus países.
Apesar dessa notícia ser boa, o que me preocupa muito é o apoio muito pequeno por parte do governo nos esportes paralímpicos. E isso não se resume só no Brasil. No continente americano, o país que mais recebe apoio é o México. O que eu acho que vai facilitar muito no esporte é a lei de incentivos ao esporte sancionada pelo presidente Lula em junho desse ano. Elaborada nos moldes da lei Rouanet, voltado para os projetos culturais, a lei de incentivo ao esporte prevê um incentivo fiscal às empresas e pessoas físicas que patrocinarem o esporte. Mariana, uma dúvida que os ouvintes têm é quem são esses competidores? Deficientes visuais, mentais, quem seriam? Bom, os competidores, os atletas deficientes, recebem uma classificação funcional que os qualificam para a disputa de uma modalidade ou de outra. Essas categorias seriam atleta com paralisia cerebral, com lesão medular, com amputação, atleta com deficiência visual ou com deficiência mental, e os lesotri, que inclui todos os atletas com alguma deficiência não incluídas nos demais grupos. A classificação visual é feita de acordo com o atestado médico de variações da visão. Já as demais deficiências é funcional. Avalia-se quando o resíduo motor de um atleta é funcional para um determinado esporte e a sua potencialidade de movimento. O atleta é classificado por um número que não é transferível de um esporte a outro. Caso ele queira mudar de esporte, terá que passar por uma nova classificação. Como seria essa nova classificação? Como que se realizaria? Quando um atleta começa a competir, ele recebe uma classe que pode ser revista ao longo da sua carreira, seja em função de uma deficiência regenerativa ou de uma mudança de parâmetros. Bom, eu vou esclarecer os ouvintes, vou falar de cada uma das modalidades individualmente. Primeiro, o atletismo. O atletismo ele segue basicamente as mesmas provas da competição do Pan-Americano, com provas de pista, de salto, lançamento e maratona. As equipes são divididas em classe. Cada classe abriga um grupo de deficiência. Por exemplo, as classes 11, 12 e 13 são de deficiência visual. E no decorrer da classe são as várias classificações dependendo da deficiência. Além da deficiência visual, temos deficiência intelectual, paralisia cerebral com cadeirantes e não cadeirantes, amputação e lesão modular e amputações. O basquetebol em cadeiras de rodas é o esporte mais popular nos Jogos Paralímpicos. A quadra de basquete não sofre nenhum tipo de adaptação e cada time tem 5 jogadores. O futebol de 5 são praticados com atletas com deficiência visual, com exceção do goleiro. Já o futebol de 7 com atletas com paralisia cerebral. O halterofilismo, que é o levantamento de peso, os atletas são divididos em categorias de peso, além dos tipos de deficiência, como paralisia cerebral, lesão modular, amputação dos membros inferiores e lesotros, como por exemplo o nanismo. O atleta levanta a barra de peso na posição deitada. A natação, ela é competida com atletas com deficiência físico-motora e visual. Eles competem nos 4 estilos, livre, peito, costa e borboleta. O judô é praticado por atletas cegos e com deficiência visual, que são divididos por categoria de peso. Já o tênis, ele é praticado em cadeira de rodas, com pessoas que têm perda de função substancial ou total em uma ou ambas as pernas. E tem ainda a categoria quad, com atletas que têm no mínimo 3 membros afetados. O vôlei é praticado por deficientes físicos, a maioria com algum membro amputado. Os jogadores devem manter alguma parte do corpo em contato com o solo, Carol. Obrigada, Guilherme. Agora no ar, Cláudio Oliveira com informações dos Jogos Parapan-Americanos 2007. Carol, mais notícias da natação. O nadador Gledson Soares também se classificou para a final dos 100 metros costas. Ele foi o primeiro brasileiro a garantir vaga na decisão dos 100 metros livre e está na briga pela medalha de ouro. No feminino, a nadadora Adriana Azevedo chegou na última colocação, em quinto, no 100 metros costa. Mesmo assim, ela confirmou sua vaga na final com um tempo de 1 minuto e 53 segundos. Já em outra categoria, também para deficientes físico-motores, o representante brasileiro será Ivanildo Vasconcelos, com um tempo de 1 minuto e 38 segundos. Ele chegou em terceiro e se classificou para a disputa da medalha de ouro. Cláudio Oliveira, para a Rádio Parapan.
Pela primeira vez, os Jogos Pan-Americanos estão sendo disputados na... Ai, meu Deus. Além de garantir a qualidade dos equipamentos, a iniciativa representa um passo rumo ao processo de inclusão social. Uma proposta da Universidade Federal de Juiz de Fora visa aprimorar essa iniciativa pioneira. Rosângela Spagnol. Rosângela Spagnol traz informações sobre essa proposta. O Núcleo de Educação Especial da UFJF desenvolveu um projeto que propõe a realização simultânea dos Jogos Pan e Parapan-Americanos. A ideia é que as próximas competições sejam realizadas não só nos mesmos espaços, mas também nas mesmas datas. Assim, o público vai ter a oportunidade de assistir a todos os atletas representantes do seu país. Afinal, não só no Parapan 2007, só no Parapan 2007 são 1.300 atletas competindo. Rosângela, como está o andamento desse projeto? De acordo com o idealizador do projeto, Marcos de Paiva Nunes, a proposta já foi enviada ao Ministério dos Esportes. Marcos afirma que a expectativa do projeto é que se abra discussão a respeito da unificação dos Jogos Pan e Parapan-Americanos. De acordo com ele, o modelo atual é segregativo. A iniciativa pretende resgatar o princípio maior da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no qual todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Obrigada, Rosângela. Notícias de última hora, Cláudio. Tem notícias de última hora, sim, Carol. Na Arena Multiuso, na competição de basquetebol em cadeira de rodas, a seleção brasileira masculina venceu a Venezuela de 100 pontos contra 40. E